Mano, a primeira coisa que eu preciso que você veja desse vídeo é isso aqui, ó. Então, vamos conhecer a origem dessa subclasse. Nas vastas areias escaldantes do deserto de Khazir, existia um povo élfico conhecido pelos humanos como os Jarani. Com pele negra como a noite e olhos brilhantes como o céu do amanhecer, eles tinham se adaptado ao calor abrasador e às tempestades de areia. Esses elfos do deserto dedicavam suas vidas a guiar e proteger viajantes que ousavam cruzar Khazir, oferecendo abrigo, água e sabedoria para sobreviverem à imensidão árida. Mas os Jarani também eram exploradores. Movidos pelo desejo de conhecer novas terras e aprender com outros biomas, um grupo de seus sábios e combatentes decidiu aventurar-se além das fronteiras conhecidas do deserto. Seguiam antigas lendas sobre um caminho oculto entre os mundos. Durante meses, enfrentaram tempestades de areia, criaturas colossais e regiões desconhecidas do deserto, até que encontraram uma caverna oculta entre dunas que nunca haviam visto antes. Ao adentrá-la, perceberam que aquela não era uma caverna comum, pois nela havia um portal que pulsava com uma energia gélida e misteriosa. Ao atravessá-lo, os Jarani se viram em uma tundra congelada. Jelharra era o nome daquela região onde a neve caía silenciosa sobre um solo de gelo eterno. Ali encontraram os Erinti, elfos das tundras. De pele pálida como a lua e cabelos brancos como a neve, eram mestres do frio, caçadores e xamãs que haviam se adaptado à dureza da vida entre o gelo. Intrigados com a presença dos forasteiros, os Erinti os acolheram como visitantes sagrados. Reconheceram nos Jarani uma linhagem irmã e juntos passaram a compartilhar saberes. Então os elfos do deserto viveram entre os elfos das tundras, aprendendo a sobreviver no frio, a controlar a respiração para reter o calor e a meditar para dominar a própria temperatura corporal. Assim, os Erinti ensinaram os segredos da neve e do gelo. Como condensar a umidade do ar para criar superfícies sólidas, como endurecer seus corpos contra as tempestades e até como canalizar o frio como uma arma. Eventualmente, os Jarani retornaram ao deserto, levando consigo mais do que sabedoria. Levaram uma nova força. Criavam armas feitas de gelo puro. Desenvolveram técnicas para criar o frio das tundras em qualquer ambiente e aperfeiçoaram um estilo de combate único, misturando a fluidez da areia com a precisão cortante do gelo. Com o tempo, tornaram-se conhecidos como os monges da alma gélida, guerreiros e sábios que uniam calor e frio em harmonia, protegendo viajantes, enfrentando perigos do deserto e garantindo que o conhecimento de ambos os mundos jamais fosse esquecido. E aí, aventureiros, curtiram essa criação? E aí, aventureiros, curtiram essa criação? Então, eu fiz tanto vídeo quanto criei essa subclasse baseada na ideia de um dos nossos membros inscritos aqui do canal, o grande Lorde Vitor Peters Brasil. Por isso que ele merece uma salva de aplausos, o grande emissário da fábula que temos aqui nesse canal. Esse vídeo só existe em homenagem a Vitor Peters Brasil. E sabe essa subclasse que eu criei? Ela já tem o seu PDF prontinho, bonitinho pra você baixar agora mesmo. Link no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. Mas esse vídeo aqui não é só explicando a historinha da subclasse. Vamos explicar os poderes também. Então, se você quer ver toda essa análise, sejam bem-vindos, aventureiros do Fabulário. Então, vamos lá. Você começa pelo poder das armas gélidas, que a partir do terceiro nível você aprende a condensar a umidade do ar ao seu redor, criando assim armas perfeitas de gelo puro, moldadas pela sua vontade e disciplina. Como parte de uma ação, você pode criar uma arma de gelo cristalino em suas mãos. A arma pode assumir a forma de qualquer arma simples ou marcial, corpo a corpo ou de arremesso. Olha, primeira parte, se liga, que é qualquer arma, corpo a corpo ou de arremesso. Nada de criar arcos ou coisa do tipo. Muito menos uma arma de fogo de gelo. E se você não for proficiente com a arma escolhida, passa a ser enquanto estiver empunhando essa versão gélida. Enquanto empunhar essa arma, ela é considerada uma arma de monge pra você.
Ou seja, armas de monge dão uma grande abertura agora, qualquer arma corpo a corpo ou de arremesso. Então você vai ser proficiente e vai usar todos os bônus que você usa com qualquer arma de monge. E se não tiver lembrado que arma é arma de monge, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Vou deixar nas telas finais também para você não perder a vibe desse. Mas, continuando a explicar os poderes dessa arma gélida, a arma dura 1 minuto ou até você não mais empunhá-la, criar outra arma com essa habilidade ou cair inconsciente. Ou seja, se por exemplo você estiver usando e você for desarmado, você pode criar outra arma de gelo. Não precisa ir lá atrás ver onde ela caiu para pegá-la de volta. Você simplesmente cria outra. Mas você também não pode criar duas armas ao mesmo tempo com essa habilidade. Nada de fazer uma espada longa e uma espada curta ao mesmo tempo. Bom, não com essa habilidade, né? Você pode usar uma espada longa de gelo e uma espada curta normal. Ou se você tiver uma outra classe e subclasse, tipo o Ladino Soul Knife, conhecido também como alma laminada, que você cria lâminas com a sua própria alma, como o nome diz. Você pode criar uma arma dessa de gelo de monge e também criar uma adaga psíquica, por exemplo. E a partir do 6º nível, as armas gélidas são consideradas mágicas, desde que somente para os efeitos de resistência e imunidade a ataques e danos não mágicos. O que não muda muita coisa, já que no 6º nível o próprio monge usa seus ataques desarmados como armas mágicas. Aqui a gente só acrescenta que essas armas gélidas também vão servir como armas mágicas. E você pode criar uma arma gélida dessa forma uma vez por turno sem custo de ação, mas apenas se não estiver empunhando outra arma criada por essa habilidade. Ou seja, você pode criar armas que nem o Sub-Zero. Bom, dependendo do Mortal Kombat que você jogou com o Sub-Zero, né? E falando nisso, será que seria bom um vídeo adaptando os personagens de Mortal Kombat para D&D? Escreve aí nos comentários qualquer coisa pra eu ficar sabendo. Que agora a gente vai partir para um outro poder de 3º nível, a frieza da alma. Que a partir do 3º nível, seu treinamento começa a alterar profundamente seu corpo e espírito. Seu corpo começa a exalar uma arma sutil e constante de frio, visível em dias quentes como um véu tênue de vapor gelado ao seu redor. Você aprende que o frio ajuda bastante, tanto na quietude da mente quanto na ausência da agitação interior. Você passa a ter resistência a dano de fogo, pois agora sua pele torna-se insensível às chamas, como se uma camada de gelo espiritual a protegesse. Legal, né? Porque normalmente a gente vê uma subclasse com poderes de gelo recebendo resistência a dano de gelo. Aqui o papo é outro. Ele trabalha tanto com gelo que ele tem resistência a dano de fogo. E essa habilidade também não para por aqui. Porque além disso, sua mente, agora endurecida pelo silêncio e pela meditação, torna-se tão fria e imóvel quanto um lago congelado. Você também passa a ter resistência a dano psíquico, pois pensamentos invasivos reverberam como pedras que não conseguem romper a sua perseverança. Nossa, eu caprichei bem nessa escrita, né? O frio não está só no seu corpo, mas também na sua mente. Assim como o frio protege o seu corpo contra o calor, protege a sua mente contra pensamentos que não são originários seus. Qualquer dano psíquico é reduzido à metade. E aí, tá se amarrando? Então aproveita que só aquela introduçãozinha de vídeo no início foi quase um mês pra eu fazer. Então dá um like aí se você gostou pra eu saber que valeu a pena e passar mais muito tempo editando esses vídeos. Aí se o vídeo não tem muito like, eu penso, a galera não gostou, não vou fazer mais não. Então dá essa força e se for o seu primeiro vídeo vendo o canal Fabular, não esquece de se inscrever também. Aqui é só conteúdo de RPG de primeira, meu amigo. Então vamos continuar explicando que agora que a gente chegou no 6º nível, com o poder da nevasca interior, que a partir do 6º nível a sua força antártica finalmente encontra a expressão plena. Você não é mais apenas um receptáculo do frio, você se torna uma fonte gélida. Agora você pode liberar essa força interior como uma manifestação devastadora. Você pode conjurar a magia nevasca sem a necessidade de concentração para mantê-la. E a magia dura até 1 minuto completo. Mas a magia termina prematuramente caso você caia inconsciente ou com uma ação livre se assim desejar. E você pode usar essa habilidade uma vez por descanso curto ou longo. Nossa, incrível, né? Um monge podendo usar uma magia tão poderosa quanto nevasca. Mas espera aí, você não sabe como é magia nevasca? Então, meu amigo, você tá no canal Fabulário que a gente explica tudo. A nevasca é uma magia que tem um tempo de conjuração de uma ação, um alcance de 45 metros, ou 150 feet, ou 30 quadrados. Os componentes são verbais, somáticos e materiais. E a duração é concentração até 1 minuto. E até a magia acabar, ou seja, esse 1 minuto, uma chuva congelante de neve cai em um cilindro de 6 metros de altura por 12 metros de raio, centrado em um ponto à sua escolha dentro do alcance. Opa, só fazendo um adendo matemático, 12 metros de raio, isso representa 24 metros de diâmetro. Uma área circular de 24 por 24 vai ficar nevando. E lembra que não precisa ser a sua área, o monstro não precisa estar dentro, pode ser uma área mais afastada. Você mira 24 metros ali, pronto, ali que vai cair uma nevasca.
A área é de escuridão densa e chamas expostas na área são extintas. O solo na área é coberto por gelo escorregadio, tornando-se terreno difícil. E quando uma criatura entrar na área da magia pela primeira vez num turno ou começar seu turno nela, ela deve realizar um teste de salvaguarda de destreza e, se falhar, cairá no chão. Ou seja, numa área circular de 24 metros de diâmetro, você cria uma escuridão, apaga todas as chamas, o terreno se torna difícil, ou seja, cada quadrado que você use de deslocamento vai precisar usar 2, e quem falhar num teste de salvaguarda de destreza cai no chão. Se só isso não fosse o suficiente, ainda tem mais um detalhe. Que se uma criatura estiver se concentrando na área da magia, uma criatura deve realizar um teste de salvaguarda de constituição contra CD da magia ou perderá a concentração. Ou seja, se tiver algum mago inimigo se concentrando em uma magia, ele se lasca. Se tiver algum clérigo querendo fazer uma magia de cura, uma ressuscitação que demore muito tempo para se concentrar, ele também se lasca. Se um feiticeiro ou bruxo estiver mantendo a concentração para manter uma magia, ele se lasca. Todo mundo que estiver tentando se concentrar em alguma coisa tá lascado. Mas não tão lascado, porque ainda tem um outro poder de 6º nível que esse monge também recebe. A Rosa de Gelo. E a partir do 6º nível, ao canalizar a essência congelante de sua alma, você faz brotar do chão uma magnífica e traiçoeira criação. Um campo de rosas de gelo translúcido, afiadas como vidro lapidado. As pétalas cintilam à luz com tons quase invisíveis, mas sua beleza é desconexa por espinhos pontiagudos e gélidos que cobrem o seu entorno. Nossa, quanta poeticidade, né? Mas em termos de jogo, isso significa que ao gastar 3 pontos de Ki, você invoca esse pequeno jardim de rosas de gelo em um raio de 6 quadrados, 9 metros ou 30 feet ao seu redor. Opa, se liga aqui que ao contrário da nevasca, essa magia tem que ser ao seu redor, não pode ser longe de você. Elas se espalham instantaneamente por qualquer superfície dentro da área, sejam elas chão, paredes ou até mesmo o teto. Todas as criaturas que estiverem na área no momento em que ela for ativada sofrem 3d6 de dano de frio, exceto o monge, né, óbvio. E além disso, quando uma criatura entrar ou se mover dentro da área afetada, ela sofrerá 2d4 de dano perfurante para cada quadrado, ou 1,5 m ou 5 feet, que ela atravessar do jardim de rosas de gelo. E as rosas permanecem por 1 minuto ou até você escolher dissipá-las como ação livre. E você pode usar essa habilidade uma vez por descanso curto ou longo. Ou seja, você cria umas rosas de gelo que causam dano à galera. Dano de frio quando elas surgem e dano perfurante quando você passa por elas. Mas se liga que é 2d4 de dano por quadradinho que ela se desloca dentro desse jardim de rosas. Então qualquer pessoa que tentar atacar um monge vai ter que passar por isso? Sim, a não ser que a criatura voe, né? Mas se liga que tem vários poderes, por exemplo, telecinese ou golpes de empurrar, que você pode fazer o inimigo se deslocar por cima desse jardim. Imagina você ter um combo de empurrar o inimigo e ter aquelas armas agora no D&D 2024 que empurram o inimigo. Você pode empurrar a criatura até 4 quadrados, 6 quadrados de distância, dependendo da pancada. Então tomar 2d4 por quadrado que a criatura se desloca, dá pra causar 12d4 de dano, às vezes fácil, se toda a equipe tiver focada nisso aí. É, meu amigo, canal Fabulário a gente só não dá o papo, a gente explica como usar esse papo. Por isso que eu acho que se você não se inscreveu, agora é hora de se inscrever. E se você não ativou o sininho, agora é hora também. E também não vai enrolar muito, porque no 11º nível você aprende uma habilidade que melhora essas rosas de gelo. As rosas rubi. Porque no 11º nível, o avanço de seu domínio sobre o frio cresce mais e mais. Suas criações tornam-se mais refinadas e conseguem se conectar perfeitamente com a tundra. Você não convoca mais apenas rosas de gelo, agora invoca as lendárias rosas rubi, flores com uma coloração vermelha vívida e um perfume ferruginoso que tornam o campo de batalha ainda mais intimidador. Cada pétala brilha como cristal vermelho e seus espinhos pontiagudos se assemelham a punhais congelados. Agora, ao gastar 5 pontos de Ki, você invoca essas rosas rubi em um raio de 8 quadrados, 12 metros ou 40 feet ao seu redor. Todas as criaturas que estiverem na área no momento em que ela for ativada, agora sofrem 6d6 de dano de frio. Além disso, quando uma criatura entrar ou se mover dentro da área, agora ela sofrerá 3d6 de dano perfurante para cada quadrado de 1,5 m ou 5 feet que ela atravessar. E a área agora também se torna um terreno difícil e escorregadio para todas as criaturas, exceto os monges da alma gélida. Peraí, deu pra entender legal? Agora o dano principal aumenta, o dano por deslocamento aumenta, e o terreno ainda é dificultoso e escorregadio ao mesmo tempo. Ou seja, qualquer criatura que entrar ou começar o seu turno na área, exceto o monge da alma gélida, deve fazer um teste de salvaguarda de destreza 15 ou ficará com a condição caída.
Não satisfeito com o terreno ser difícil, ou seja, ter que se deslocar usando o dobro do seu deslocamento, agora ainda é um terreno escorregadio. Se você cair, você precisa usar metade do seu deslocamento todo, só pra ficar em pé. Meu amigo, esse é o pesadelo de qualquer personagem. Se eu andar, eu uso o dobro do meu deslocamento e ainda recebo dano. E ainda posso escorregar e cair, ao ponto de talvez não conseguir me levantar, e se eu conseguir me levantar e tentar fugir, eu tomo mais dano. Essa é praticamente uma prisão gélida se você usar com estratégia no campo de batalha. Ah, mas se liga que o monge da alma gélida ignora o terreno difícil e nunca precisa fazer testes dentro da área afetada. E você pode usar essa habilidade uma vez por descanso curto ou longo. Sim, porque o monge da alma gélida cria esse poder ao redor dele. Se ele mesmo ficasse preso com o próprio poder que ele cria, ia ser um monge muito babaca, né? Mas a gente tem que deixar isso bem escrito nas regras. Não é à toa que eu sou um criador de classes e subclasses pela DM's Guild, um site oficial de classes, subclasses e raças de D&D, né? Ah, e a gente também tem o poder da criogênese, que no 11º nível, o monge da alma gélida não apenas resiste ao frio, mas ele incorpora a sua essência vital ao ponto de distorcer a própria percepção do tempo. Com anos de meditação, você aprendeu a mergulhar-se em um estado de congelamento espiritual absoluto, onde o tempo cessa e o mundo entra em suspensão. Ao ativar essa habilidade, cristais finos de gelo se formam em sua pele, o ar ao redor esfria e em um instante tudo silencia, o som desaparece e o movimento congela. Por um breve momento você caminha sozinho em um mundo parado, como se toda a realidade tivesse sido mergulhada em uma nevasca atemporal. Você recebe um D4 mais um turnos consecutivos para agir sozinho, durante os quais nenhuma outra criatura pode se mover ou reagir. O quê? O monge para o tempo? Mas se liga que ele não vai poder fazer tudo. Durante esses turnos você pode 1. Se mover livremente usando seu deslocamento, que pode ser muito bom se você quiser fugir. 2. Usar habilidades que não interajam diretamente com outras criaturas. Tipo, por exemplo, você não pode atacar alguém ou agarrar uma criatura e carregá-la com seu deslocamento para colocá-la em outro lugar do combate. Mas em compensação... 3. Você pode beber poções, preparar magias, posicionar armadilhas, esconder-se ou fugir. Beber poções se você estiver fraco. Você se cura sozinho, no caso. Preparar magias pode ser até a nevasca. Qualquer coisa você corre pra longe e usa a nevasca no campo de batalha onde você deveria estar. Posicionar armadilhas eu vou falar um pouquinho mais pra frente, no nosso outro poder que vai vir adiante. E esconder-se ou fugir é meio óbvio, né? Desde a primeira que eu tava explicando. E se você teve alguma outra ideia, escreve aí nos comentários que a galera sempre gosta de ler comentários. Quem sabe você tá dando uma ideia que você vai ajudar o próximo monge da alma gélida numa mesa de RPG aí espalhada pelo mundo. Pelo mundo, não só pelo Brasil, porque essa subclasse também está em inglês à venda no DM's Guild. Lá eu me chamo Fabulary. Ah, mas se liga que se em qualquer momento você interagir diretamente com uma criatura, seja por dano, cura, imposição de condições ou movimentação forçada, o efeito termina imediatamente. Lembra que você não pode causar dano, também não pode curar nenhum amigo seu. Você não pode derrubar um inimigo, nem pegar o Halfling do grupo e sair correndo com ele para protegê-lo. Você não pode interferir com ninguém. E você pode usar criogênese uma vez por descanso longo. Longo somente, nada de descanso curto ou longo. E antes de fechar esse vídeo com chave de ouro, não esquece de compartilhar pra tua galera, mano. Precisa ver o trabalho que deu fazer esse vídeo. E também se quiser um PDF bonitinho dessa subclasse, fala comigo lá pelo WhatsApp. O link tá no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo também. Não é todo youtuber que bota o WhatsApp assim pra geral entrar em contato com ele, né? Então valoriza o trabalho e cola lá com a gente. E falando em colar, se liga que o último poder dele é a invocação polar. Que ao atingir o 17º nível, você alcança o ápice de sua conexão com a tundra. Você é capaz de canalizar o poder ancestral do frio absoluto, invocando uma esfera que explode, emulando a agressividade tempestuosa daquele ambiente. Com um gesto silencioso, sem palavras ou componentes, você cria uma pequena esfera de frio aglutinado, prestes a explodir. Você pode conjurar a magia Esfera Congelante de Otiluk ao custo de 7 pontos de Ki, sem necessidade de componentes verbais ou materiais. Sacou? Você aglutina o gelo e o frio numa esfera. E sabe o que faz essa esfera congelante de Otiluk? Ela é uma magia com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de até 90 metros, ou 300 feet, ou 60 quadrados. Componentes verbais, somáticos e materiais, e a duração é instantânea. Simplesmente um globo frígido de energia gelada é arremessado das pontas dos seus dedos para um ponto, à sua escolha, dentro do alcance. Onde o globo cair, ele explode numa esfera de 18 metros de raio.
Lembrando a matemática, 18 metros de raio é 36 metros de diâmetro. 18 metros para um lado, 18 metros para o outro, 18 metros para frente, 18 metros para trás e 18 metros para cima. Não esquece de ir para cima. Cada criatura dentro da área, inclusive as voadoras, né, explodindo para cima, deve realizar um teste de salvaguarda de constituição. Se falhar na salvaguarda, uma criatura sofre 10d6 de dano de frio. 10d6? 10d6 de dano de frio? Isso é muito! É, meu amigo, 17º nível tem que ser porrada. Mas se obtiver sucesso no teste, ela sofre só metade desse dano. 5d6 de dano de frio não é pouco não. Ah, e se o globo atingir um corpo de água ou líquido composto principalmente de água, não incluindo criaturas feitas de água, né? Ele congela o líquido em uma profundidade de 15 centímetros numa área de 9 metros quadrados. E esse gelo dura por 1 minuto. E criaturas que estiverem nadando na superfície da água congelada estarão presas no gelo. Sacou a proposta? Cara, dá pra usar com muita criatividade. Se você estiver passando no lugarzinho que a galera tiver de água, tem a canela, você joga essa magia, vai congelar a galera junto. Além de receber o dano, vão ficar concretados no chão. Mas tem coisa melhor ainda. Se a criatura estiver pela cintura, ela vai ficar muito presa. Agora, se ela estiver imersa em água, ela vai se afogar, porque ela vai ficar presa no gelo embaixo da água. Ela não vai conseguir respirar, porque o gelo vai estar aqui, ó, na narina dela. Dá pra usar de muito jeito maluco. Tipo, imagina que você tá numa aventura marítima e você tá embaixo d'água. Você pode usar essa magia, ela vai congelar um círculo, você pode tentar se agarrar nesse círculo e subir até a superfície, porque, tipo, o gelo boia na água, né? Tipo o iceberg que detonou o Titanic. Então, até uma maneira de você fugir do fundo do mar. Se for uma cachoeira, você pode criar essa esfera, jogar na água, a água vai ser levada pela cachoeira e bater em quem tá lá embaixo. Mano, dá pra usar de muito jeito legal. Depende só da sua criatividade. Mas não para por aqui, porque uma criatura presa por essa ação também pode realizar um teste de força contra a CD da magia para se libertar. Claro, não vai ficar preso lá a vida toda, né? E você pode evitar de disparar o globo após completar a magia, se desejar. Um pequeno globo do tamanho de uma pedra de funda, frio ao toque, aparece na sua mão. E a qualquer momento você, ou uma criatura a quem você entregar o globo, pode arremessá-lo a uma distância de 12 metros, ou atirá-lo como uma funda. Tipo, além de você fazer essa magia e criar uma bola, você precisa jogar imediatamente. Você pode segurar ela de boa, você pode dar pro Halfling disparar com uma funda mais longe, você pode esperar o melhor momento para fazer esse arremesso. São tantas possibilidades que eu ainda vou explicar um pouco mais. Porque ela se despedaça no impacto, produzindo o mesmo efeito da conjuração normal da magia. E você pode também soltar o globo no chão sem despedaçá-lo. E após 1 minuto, se o globo não estivesse despedaçado, ele explode. Uau, se ligou? Lembra aquele poder que você consegue paralisar o tempo? Então você pode fazer essa magia, criar uma bola e colocar na mochila de alguém. E aí você corre. Depois de 1 minuto, ninguém vai saber que tem uma bomba granada de gelo dentro da mochila, né? Aí todo mundo vai explodir que nem louco no gelo. Ah, não. Muito linda essa cena. Extremamente bela e não parou por aqui. Porque você pode gastar pontos de Ki para conjurar essa magia como se estivesse usando um espaço de magia de 7º nível ou superior, aumentando o dano em 1d6 para cada 3 pontos de Ki gastos dessa forma. Tá maluco, meu irmão? Cara, esse personagem parece um dos chefes do clã do Sub-Zero. Imagina quantos personagens doidos dá pra fazer com isso. Eu já falei que pode fazer os elfos de aranha, né? Que são esses elfos do deserto. Eles que criaram essa subclasse do monge da alma gélida. Mas eu consigo imaginar, por exemplo, um Dragonborn branco utilizando essa estratégia. Ele com resistência a dano de frio por ser draconato e resistência a dano de fogo por ser monge da alma gélida. Atacando com armas de gelo e soltando seu bafo de dragão gélido também. Um Tiflin, com pequenos pedaços constantes de gelo em seus chifres. Ou até um orc mesmo. Fortão, grandão, todo primal e gelado. Tipo uma galera daqueles povos anuites. E aí, se amarrou nesse vídeo? Então se liga que assim como eu fiz essa subclasse pro Lord Victor Peters Brasil, posso fazer um pra você também. Entre em contato comigo lá pelo WhatsApp, o link no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo. E se você quer saber mais sobre monges, dá uma olhada nesses vídeos aqui nas telas finais. Tenho certeza que você vai ficar enlouquecido assim como ficou enlouquecido nesse vídeo aqui. E mais uma vez, sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulário, e até uma próxima.